Cuiabá e Várzea Grande. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, são 7 horas e 27 minutos. Nós estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui a diretora-geral do Hemocentro MT, Jean Carla Zanella. Bom dia, Jean. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na Jovem Pan novamente. Muito bem. Como é que estamos? Normalmente, quando vocês dão entrevistas, é porque está faltando. Na realidade... Está faltando o principal material do Hemocentro. É uma luta diária, realmente. Eu dou muitas entrevistas, outras pessoas, né, colegas de trabalho, dão muita entrevista, solicitando que a população vá fazer essa doação. Em 2018, 2019, nós estávamos numa ascensão de quantitativo de doadores fidelizados. O que são esses doadores? Aqueles doadores que fazem as doações regularmente. Os homens de 2 em 2 meses e as mulheres de 3 em 3 meses. Com o advindo da pandemia, houve uma diminuição do número desses doadores. E as pessoas, os doadores nossos, aqueles fidelizados e até aqueles de primeira vez, que vão a primeira vez ao Hemocentro, começaram a diminuir. E isso impacta nos estoques estratégicos que nós precisamos ter para atender os 141 municípios do estado do Mato Grosso. Qual que é a taxa de chegada de novos doadores? Quanto por ano? Então, na realidade, o quantitativo de novos doadores é pequeno. É coisa de 3% ao ano, assim, o número de novos doadores. Nós temos mais alguns doadores que são fidelizados, que são aqueles que vão regularmente. Só que somente estes, pelo número de leitos que aumentou no estado, o número de cirurgias eletivas que estão sendo feitas no estado, há uma necessidade de um maior número de doadores de sangue. Tem a diferença entre novos e novos regulares, né? Exatamente essa. Doei sangue, mas qual foi a última vez? Não, só essa. Quando você vai voltar? Não sei. Então, o regular, o que nós chamamos de fidelizado, é aquele que faz a doação regular. Os homens fazem 4 doações ao ano e as mulheres 3 doações ao ano. Ou, no mínimo, façam 2, né? Que os homens façam 2 e as mulheres 2 doações ao ano. Então, esses são os doadores fidelizados regulares. Esses mantêm o nosso estoque. Só que nós precisamos cada vez de mais pessoas, porque existem os doadores que chegam a uma idade ou adquirem alguma patologia, alguma doença no decorrer da vida que impossibilita eles de voltarem a fazer essa doação. Então nós precisamos sempre de pessoas novas fazendo essa doação, porque sangue é vida, não tem como ninguém sobreviver sem o sangue, e não tem um substituto. O que eu queria te perguntar é sobre a Covid. Por exemplo, primeiro, nós estamos chegando aí, parece que os casos começam a aumentar novamente, etc. Uma pessoa com Covid não pode doar sangue. Pode, depois de 10 dias, 10 dias que cessaram totalmente os sintomas, a pessoa pode fazer a doação de sangue. Lá é feito um teste também, não? Não, lá no Hemocentro... É exigido? Não é exigido também, não é exigido. Porque se a pessoa está com sintoma gripal, ela tem que esperar 15 dias para só depois... É o mesmo procedimento? É o mesmo procedimento para a Covid, né? Porque antes, no começo, colocaram 30 dias porque ainda não sabia muito bem como a Covid agia no organismo das pessoas. E através dos estudos que foram feitos não só no Brasil, mas fora do Brasil também, obviamente, aí se descobriu que em 10 dias a pessoa já pode fazer, depois de cessado totalmente os sintomas, ela pode fazer a doação de sangue. A gente estava falando aqui nos bastidores, porque é uma necessidade permanente, né? No final de ano, geralmente no final de ano, sempre tem uma campanha do Hemocentro para isso. Por quê? Porque as pessoas viajam. Normalmente nesse período, daqui até fevereiro, nós temos algumas coisas. Pessoas que estão fora, carnaval que chega por aí, né? As festas de final de ano, aumento de acidentes, né? E por consequência aumento de necessidade de ter estoques de sangue regulares, maiores, e quando você tem um menor número de doadores. Por que o Hemocentro não faz campanha no final de semana? É porque o pessoal se embriaga e não pode ir, ou se prepara para se embriagar e não pode ir do mesmo jeito?
Na realidade, antes da doação de sangue, a pessoa tem que ficar 12 horas sem ingerir bebida alcoólica. E após a doação, também tem que ficar 12 horas sem ingestão de bebida alcoólica. Ou seja, 24. Antes de 24 horas sem ingestão de bebida alcoólica. Então, claro que isso também é uma das preocupações, mas não é somente isso. Existe uma questão de logística aqui no estado, né? Existem alguns exames que são feitos, que o Ministério da Saúde determinou que fossem feitos no Hemosul, no Hemocentro de Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul. Então, nós temos uma logística para levar essas amostras de sangue até Campo Grande. Então, em função disso, que nós abrimos aos sábados, mas nós abrimos somente até o meio-dia. E também tem quando há esses feriados prolongados, o Hemocentro ele não está parado, ele trabalha 24 horas mesmo, porque nós estamos distribuindo para todas as agências transfusionais que temos no interior do estado e aqui na Baixada Cuiabana, e também para as unidades de coleta e transfusão que estão no interior do nosso estado. Nós temos 14 unidades de coleta que fazem o mesmo trabalho de coleta de sangue no interior do estado, para justamente facilitar as macro-regiões de saúde, para que façam as cirurgias com tranquilidade, que tenham o hemocomponente lá. O que é o diferencial do Hemocentro? Uma, que nós fazemos todos os exames sorológicos e imunohematológicos dessas unidades do interior do estado. Como Hemocentro coordenador, nós trazemos todas essas amostras aqui e fazemos todas essas testagens. E o outro diferencial é que nós produzimos todos os tipos de hemocomponentes. Quando nós falamos que uma bolsa de sangue salva 4 vidas, é porque de uma bolsa de sangue nós extraímos a plaqueta, concentrado de hemácia, que é a parte vermelha do sangue, o plasma e o crio precipitado. São 4 hemocomponentes. Esses 4 hemocomponentes, eles podem ir para 4 diferentes pessoas, por isso salva 4 vidas. E quem é o único local aqui no estado do Mato Grosso que produz esses 4 hemocomponentes? Somente o MT Hemocentro. Por isso que nós temos que ter essa regularidade. E um detalhe que é importante nós frisarmos é a plaqueta. A plaqueta ela somente tem uma validade de 5 dias. Então, por isso que nós temos que ter, no mínimo, 80 a 100 doadores regularmente dentro do Hemocentro, para nós termos esse volume de plaqueta para distribuir para o estado inteiro. Então, é importante a população saber essa validade. O concentrado de hemácia, que é a parte vermelha. O concentrado de hemácia, ele é válido por 35 dias. Então, a gente tem uma folga, mas a plaqueta não, são 5 dias. Então, por isso que nós temos sempre que ter esses doadores que vão ao Hemocentro regularmente fazer a doação de sangue. Vinícius. Bom, é um prazer muito grande, Giancarla, né? Poder te receber aqui conosco. Seja muito bem-vinda aqui no nosso convívio, né? É muito agradável sempre. Bom, o que eu quero te perguntar, minha amiga, é assim, admiro muito as pessoas que doam, sabe? Porque eu mal faço os meus exames, que eu tenho que fazer para mim, né? Mesmo, né? Eu evito, enfim, eu tenho problema de curva hipoglicêmica, né? De hipoglicemia, né? Então, aqueles exames então, que coleta de várias horas, assim, aquilo ali para mim é um tormento, né? De vez em quando eu tenho que fazer. Eu, inclusive, evito, né? Exame de sangue. Então, vai aqui minha admiração pública, né? Para quem faz isso. Mas o que eu quero te perguntar, quais são os incentivos, né? Eu sei que ganha-se todos os exames, né? Um hemograma completo, esse é um incentivo, né? Pago, custeado pelo SUS, né? Porque gratuito não tem nada, né? Tudo numa cafezinho de graça, né? Custeado pelo SUS. E tem a questão de concurso público, aqui no estado tem uma lei estadual, né? Que quem é doador regular também não paga taxa de inscrição em concurso, né? Mas quais outros incentivos, além da cidadania também, né? De estar ajudando a outra pessoa, né? Quais outros incentivos, né? Um doador ou doadora tem, né? Para doar sangue ali regularmente para vocês, Giancarlo? Existem algumas legislações estaduais, né, que falam da questão de preferência em fila de banco, né, em filas, a questão de meia entrada em cinemas, shows, né, teatro, então essa parte cultural também. A isenção, né, no momento em que você faz um concurso público, mas eu imagino que não existe satisfação maior na vida do que você salvar uma vida, né? Então, e é uma coisa tão simples, porque não te custa nada, o teu organismo ele vai repor esse sangue em questão de 24 horas, o volume sanguíneo, né?
e depois, em 35 dias a 42 dias, todas as células, a tua medula óssea, ela vai produzir todas as células necessárias. É por isso que tem esse intervalo dos homens de 2 meses para fazer a doação de sangue e as mulheres de 3 meses para fazer a doação de sangue. Porque além da gente cuidar desse paciente que está lá no leito do hospital, nós temos que cuidar muito bem do nosso doador. Eu sempre falo, o doador é precioso. A gente tem que cuidar muito bem e zelar muito pela saúde dele. Por isso que muitas vezes, às vezes as pessoas vão no afã de querer fazer uma doação e naquele momento ela está impedida de fazer por um problema que, se ela fizer a doação, vai fazer mal para ela. Então a gente tem todo esse cuidado, todo esse critério. Existe uma legislação específica do sangue e é muito rigorosa a nossa legislação, as RDCs, né, que a gente segue do Ministério da Saúde, daqui do Iapoca ao Chuí, aqui no Mato Grosso, em todo o Brasil é dessa forma. É extremamente rigorosa para quê? Para cuidar do paciente, saber que aquele sangue que vai chegar lá naquele paciente é um sangue de qualidade, que foi feita uma triagem, teve todo um cuidado no momento em que fez a entrevista com o doador de sangue e também cuidar desse doador, porque é importante que ele venha uma vez e ele volte sempre. Então, se ele vir uma vez e não for atendido da forma adequada, ou ele sentiu algum mal-estar em função de que ele estava com um problema de saúde e não foi averiguado naquele momento em que fez a doação, ele não vai voltar. E o que nós queremos? Nós queremos doadores fidelizados, que eles venham uma vez, eles venham 2, eles venham 3 e assim sucessivamente. Olha, tem uma participação aqui muito pertinente. Bom dia. Ele colocando que deveria abrir o sábado para a gente estar podendo doar. Durante a semana, por causa do serviço, disponibilidade de doar, fica mais difícil. Se tivesse mais campanhas nos sábados, nos finais de semana, ajudaria bastante. Agora, o ponto aqui. Deve-se falar também os motivos pelos quais não se pode doar. Quando eu fui, não pude, porque eu estava fazendo o canal do dente. Ter feito endoscopia há menos de 6 meses, ter comido churrasco no dia anterior por causa do consumo de sal. Isso foi um dos motivos que eu não pude doar. E não é tão comum essa divulgação aqui. Porque assim, são vários os critérios, são muitos critérios. São particularidades que a gente fala para o doador no momento em que faz a triagem clínica. A triagem clínica lá, ela é feita por enfermeiros e por profissionais médicos. Então são pessoas extremamente qualificadas para fazer isso. O churrasco, ele, além da questão do sal, tem a questão da gordura, que o sangue fica gorduroso e aí impede a gente de fazer os exames que tem que ser feito. Exame de HIV, hepatite B, sífilis, enfim, hepatite C, né? São vários exames que são feitos antes. E se o sangue estiver gorduroso, que a gente chama lipêmico tecnicamente, o equipamento não consegue detectar. Então, esse sangue não vai ser utilizado. Então, por isso existe esse critério. Com relação à abertura aos sábados, nós estamos abrindo de forma regular aos sábados. Então, você acompanha nossas redes sociais do MT Hemocentro, que lá vai estar. Este sábado nós não vamos estar abrindo ali na instituição, vamos estar trabalhando fora, em um evento que tem fora do Hemocentro, mas no próximo sábado nós estaremos abrindo sempre das 7h30 até o meio-dia. Então, as pessoas procurem dar uma olhadinha no nosso link e também a gente sempre divulga com antecedência nas páginas da Secretaria de Saúde, avisando a população, vai estar aberto lá, faça o seu agendamento e vai fazer a sua doação ao sábado, justamente porque existe essa necessidade que nem todos os trabalhadores conseguem ir fazer a doação durante os dias de semana normal. Então a gente está adequando os horários para que a população consiga ter essa acessibilidade. E essa questão, por exemplo, do canal? Então, dente, aí endoscopia. Aí é a questão de nós estamos cuidando de quem? Do doador. Porque no momento em que ele faz um tratamento de canal, houve um processo invasivo. Se houve um processo invasivo, há possibilidade de ter uma baixa imunológica. Então, tem que
normalmente o dentista, né, ele vai passar um antibiótico, a pessoa vai estar fazendo uso de um tipo de medicamento. Então tem todos esses cuidados. Endoscopia é a mesma coisa? Mesma coisa. A gente tem todo o cuidado para que aquele organismo daquela pessoa esteja totalmente recuperado e no momento que a gente faça a retirada de 450 ml de sangue, não prejudique a saúde dele. Então, desse doador. Então, a gente prioriza muito, tem muito cuidado com o doador, porque é aquilo que eu falei, a gente quer que ele venha uma vez e ele volte sempre. Quais outras restrições que não são muito divulgadas que as pessoas têm? O Vinícius comentou o negócio da curva glicêmica, né? Por exemplo, todas as pessoas imaginam que eu sou diabético, eu não posso fazer doação de sangue. Só não pode fazer a doação de sangue aquele que faz uso de insulina. Aquele que é diabético que faz uso de hipoglicemiante oral, ou seja, comprimidos, né? Ele pode fazer a doação de sangue. Uma inaptidão definitiva. Quem teve hanseníase não vai poder fazer a doação de sangue. Ele não pode fazer, ele vai ficar frustrado, às vezes vai lá no hemocentro e fala, eu não posso fazer. Não pode fazer, mas ele pode convidar amigos, convidar familiares para fazerem esse gesto de amor ao próximo. Existem alguns medicamentos também que são impeditivos temporários. Normalmente, quase todos os medicamentos 72 horas impedem de você fazer a doação. Normalmente, não é que sejam todos. Então é importante que quem faz uso de medicamento, quando vai ao Os medicamentos contínuos, tem algum que restringe? Quem faz uso de Puran, por exemplo, que tem problema de tireoide. Essas pessoas não podem fazer a doação de sangue. Quem tem doença autoimune, né, que são lúpus, existem outras doenças. Endometriose, autoimune. Não podem estar fazendo a doação de sangue em função do problema da autoimunidade dela, porque vai prejudicar a saúde dessa pessoa. Então tem todos esses critérios assim. Quem fez uma cirurgia cardíaca também não vai poder fazer a doação de sangue. Quem teve malária, né, aqui no Mato Grosso, teve uma época que existia muito malária em todos os locais aqui. Agora está mais em algumas regiões do estado. Mas quem teve malária, depois de 12 meses, pode fazer a doação de sangue. Então, assim, e antigamente, na legislação antiga, falava que era um inapto definitivo, nunca mais poderia fazer a doação. E hoje já se sabe que pode fazer a doação. Quem teve dengue, né? Pode fazer a doação, quem teve dengue pode fazer a doação depois de 30 dias que estiver totalmente recuperado. Quem teve chikungunya, depois de 6 meses, quem teve zika, dependendo, 12 meses depois pode estar fazendo essa doação. Então, e dengue? Dengue 30 dias depois 30 dias depois pode. É justamente na dengue que eu queria te perguntar por conta das plaquetas. Dengue acaba com as plaquetas das pessoas e precisa de reposição. E é um dos materiais que dura pouquinho. 5 dias. 5 dias. Então, quando você tem um surto de dengue, você tem um consumo de plaquetas absurdo. E como é que faz isso? Então, como é que vocês fizeram no surto e se prepararam para o próximo? Enfim, nós ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião, já estamos entrando na época da chuva e já começamos a pensar na questão da dengue e a questão de como que vamos trabalhar a plaqueta, né, no estado inteiro, sendo que nós que produzimos para o estado. Então, nós temos um tipo de doação, que é a doação por aférese, que é um tipo de doação diferente, tem um equipamento onde a pessoa vai, não é uma doação rápida, ela demora mais ou menos 1h30, são pessoas que têm que ter um calibre... Outro procedimento dura quanto? A doação em si demora mais ou menos de 5 a 10 minutos. Olha aí. A diferença é bastante significativa. Mas vamos falar, um homem de 70 quilos, ele está com plaqueta baixa, precisa de reposição de plaquetas. Quantos doadores precisam para que a gente consiga repor a plaqueta desse cidadão? Nós precisamos de 7 a 8 doadores. Nossa, tudo isso. Então, desses 7 a 8 nós vamos tirar o quantitativo de plaqueta para repor nessa pessoa de 70 quilos. E nós temos essa doação por aférese, que é uma doação diferente, onde essa pessoa vai, fica 1h30 lá ligada a um equipamento, esse equipamento vai filtrar esse sangue, o sangue vai sair da pessoa, vai passar no equipamento, vai retirar somente a plaqueta e o sangue vai retornar para o organismo. Então, é óbvio que é lento isso, né? Por isso que demora mais ou menos 1h30, às vezes um pouquinho mais, para fazer isso.
fazer esse tipo de doação que nós chamamos por aféres. É isso que nos salva, porque a gente agora, já a partir de hoje, né, já foi determinado que nós vamos fazer 2 aféreses por dia para estoque. Por quê? Com uma aférese, somente uma aférese a gente consegue atender uma pessoa de até 90, 100 quilos, uma única aférese. Mas e a durabilidade disso? São 5 dias também. 5 dias. Mas em estoque por 5 dias. É, um estoque por 5 dias, mas todos os dias nós vamos ter esse estoque e também aquele que a gente faz, que são as bolsinhas pequenas através da doação normal. Então não é só a aférese, existe mais a doação normal também. Vinícius. Então, eu estou vendo aqui, Jean, pelo briefing, né, que o Fred, né, da nossa equipe, montou para nós aqui. Parabéns ao Fred Mercury, né, que a gente brinca aqui com ele. Às vezes Mercury, às vezes Kruger. Né, mais Mercury, né, do que o Kruger. Tem né? mais. Verdade. Ele está falando aqui que vocês estão em estado crítico com os tipos O+, O positivo, né, o negativo, A negativo, né, e o AB negativo, e estado de alerta com B negativo, enfim. Porque tem mais essa, né, tem que ter o sangue distribuído pelos tipos também, né. Como que é? De acordo com a população? Como que é a distribuição disso? Isso é sazonal? É cíclico? Como que vocês acompanham esse estoque, né? Eu até, é bom você falar isso, nós sempre estamos normalmente pedindo sangue O negativo, que é o doador universal, e o O positivo, que também doa para todos os positivos. São os sangues que nós mais utilizamos. Um sangue que normalmente nós temos em grande estoque, mas é necessário, é o A positivo, porque a grande maioria das pessoas são A positivo. Então qual é o sangue que mais usa? A positivo. E o nosso estoque realmente está baixo de sangue tipo sanguíneo A positivo, que é uma coisa que normalmente não acontece. Em função do quantitativo de cirurgias, enfim, de eventos que acontecem no estado, não tem muito como nós prevermos. Nós temos que ter um estoque mínimo lá, né? O que a gente chama estratégico. Então são 220 bolsas de O positivo, de tipo sanguíneo O positivo. Nós temos que ter, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no estado. E assim, eu sempre costumo falar, essa hora da manhã, nós fizemos a liberação daquilo que foi coletado ontem. Saiu os resultados de exame, essas bolsas estão sendo rotuladas e estão indo para o nosso estoque para serem distribuídas para o estado. Quando chega no final da tarde, aquilo que entrou, praticamente tudo já saiu. Porque é durante o dia todo, é o Hospital Metropolitano, é o pronto-socorro de Várzea Grande, é o interior do estado vindo buscar esses hemocomponentes para o interior. Porque as cirurgias estão acontecendo, infelizmente acidentes também acontecem, e não é só isso. É importante eu falar para vocês que nós temos um ambulatório, que é referência estadual de hematologia, né? Que cuida de doenças hematológicas, desculpem. São pessoas que têm doença falciforme, que tem hemofilia, que tem talassemia, que são doenças que são tratadas no Hemocentro. E nós temos esse ambulatório onde essas pessoas, elas recebem transfusões sanguíneas ou infusão de medicamentos regularmente. Também tem as pessoas que fazem tratamentos oncológicos, elas têm uma necessidade grande de transfusão de plaquetas ou de sangue, de outros hemocomponentes, e aquelas pessoas que fazem cirurgias cardíacas ou têm problemas cardiológicos também necessitam dessas transfusões. Então, é uma necessidade diária para vários pacientes no estado inteiro. Então, não é só o acidente, são esses pacientes que fazem uso regular. Sem o sangue, eles não sobrevivem. Para a gente encerrar, como que as pessoas podem entrar em contato dá para reservar horário, essas coisas ou não? Nós temos um link de agendamento, onde as pessoas podem fazer o agendamento e escolher qual é o melhor dia e melhor horário para fazerem essa doação. Elas podem ver nas nossas páginas sociais, né, do MT Hemocentro, lá tem o link, mas eu posso falar ele aqui para vocês. Não vou falar o link, vou falar somente o telefone. Temos o 65 36230044. Nós temos também um WhatsApp, né, que é o 65 984330624. Então, as pessoas que tiverem interesse em fazer um agendamento, elas podem entrar nas nossas redes sociais e ver lá o nosso link de agendamento, que ela pode escolher o dia e o horário.
e também podem estar entrando em contato por esses telefones que eu falei para fazerem o agendamento de horário. Eu gostaria de falar só mais uma coisa. Empresas que têm interesse em que a nossa equipe vá até a empresa fazer a doação de sangue também pode entrar em contato com esses telefones para nós irmos até onde o doador está. Tem um mínimo de pessoas? Quando nós vamos com a nossa equipe, tem que ter no mínimo umas 40, 50 pessoas, porque nem sempre todas as pessoas que vão tentar fazer a doação vão conseguir fazer naquele dia. Muito bem, agora para finalizar, me conta, quanto tempo você está lá no Hemocentro? No Hemocentro fazem 5 anos, mas na Hemorrede, cuidando do sangue aqui no estado, desde 2003. 2003? Desde Na 2003. sua roda de amigos, você já cansou de ser chamada de Muriçoca, de Drácula? Vampira. Muitas vezes. Até por sinal o nosso ônibus, né, que saía, o pessoal chamava de vampirão. O vampirão, olha lá o vampirão vindo. E adquiriu há quantos anos o hábito de olhar para as veias das pessoas? Desde que comecei a trabalhar com sangue em 2013, é normal. A gente olha para o braço para ver o calibre da veia, ver se pode ser um doador de aféres e já vai perguntando logo o tipo sanguíneo. Você entra no Uber, começa a conversar e já pergunta logo, qual é o seu tipo sanguíneo? Ah, você já tentou doar sangue? A gente já vai Bem vampiresco mesmo. É bem vampiresco mesmo. Jean Carla Zanella, muito obrigado. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Gente, amanhã é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Essa data foi criada em agradecimento a todos os doadores de sangue aqui no nosso Brasil que fazem o bem sem olhar a quem. Muito bem, antes de me despedir